Oi, nós hoje vamos aqui com a nossa aula de ciências. Já estava com saudade de ciências, hein, gente? Porque vocês sabem que eu gosto muito. Não seria de falar que é a minha preferida, tá? Não estou falando isso, mas eu gosto muito. Então vamos lá. Vamos recordar um pouquinho do passado, que nós estudamos no passado, para ver se vocês ainda estudamos alguns conceitos. Neste livro 3, no grupo 3, a gente aprende muitos conceitos. E alguns já sabem, já conhecem esses conceitos, mas outros estão agora se familiarizando com os nomes e aí a gente acaba esquecendo. Então, usem bastante no dia a dia de vocês esses nomes, procurem dar nomes quando vê lá um produtor, fala, esse é produtor, esse é consumidor, esse é um carnívoro, tá? Um herbívoro, e aí dá os nomes para vocês irem se acostumando. Vão aí brincando de cientistas e descobrindo o que é cada ser vivo. Crianças, então, para a gente recordar, vamos começar aqui com a cadeia alimentar. Na cadeia alimentar, alguns seres vivos produzem o próprio alimento. Outros seres vivos precisam se alimentar de outro ser vivo. Então, esses seres que produzem o próprio alimento são chamados de produtores. Olha só, produzem o próprios alimentos. Esse mesmo pró é o que escreve a palavra de produtores. Olha a dica, tá? Então, produzem o próprio alimentos, são chamados de produtores. Quem são eles? As plantas, tá? Tá aqui uma folha, as plantas e as algas. Agora, porque eles produzem por meio da fotossíntese. Agora, os animais, os insetos, e aí eles se dividem em se alimentar de planta e se alimentar de outros insetos. Então, aqueles que precisam, mas de qualquer forma, eles precisam consumir um outro ser vivo. Então, se eles precisam consumir um outro ser vivo, eles são chamados de consumidores. Que são o quê? O que o grilo está fazendo aqui? Consumindo a folha. Então, ele é um consumidor. Na cadeia alimentar, o animal que ele consome o produtor, ele é chamado de consumidor primário. Mas isso vocês vão ver lá na frente, não se preocupem agora. E aqueles animais que consomem o animal que consomem a planta, eles são chamados de consumidores secundários. Lembrou? Então vamos lá. Bom, mas esses consumidores, eles se alimentam de vários, ou de plantas, ou de outros animais. Então eles recebem outros nomes. Vamos lá. Herbívoros. Quem é herbívoro aqui? Aqui, o herbívoro aqui é aquele que consome somente as plantas. Então, o herbívoro aqui é o gafanhoto. Ele consome somente a planta. Aí nós temos os carnívoros. Quem são carnívoros? Que comem carne, que comem outros animais. Então, olha só, a joaninha aqui, ela se alimenta, ela vive na planta, mas procurando pulgão. Ela se alimenta de pulgão. Então, ela é um animal carnívoro. Olha só, nessa foto aqui, a galinha. Tá vendo essas folhas aqui que deram para ela comer? Porque galinha come planta. Só que ela não é herbívora. Por quê? Além da planta, olha essa outra, o que tem no bico dela? Tem uma minhoca gigante ali.
Então, ela se alimenta de planta e se alimenta de outros animais. Então, ela não é nem só herbívora e ela não é carnívora, porque ela não alimenta só de outros animais. E não é herbívora porque não alimenta só de planta. Então, ela recebe um nominho que é chamado de onívoro. Então, a galinha é um animal onívoro, como nós. Nós nos alimentamos de plantas, adoro uma plantinha, comer uma plantinha, uma salada, uma verdura, um legume, uma fruta, nós adoramos isso. Quem não gosta, procure se acostumar, porque o sabor é muito bom, você está perdendo vitaminas e sabores muito bons. Então, nós nos alimentamos de plantas, mas nós também gostamos de comer carne. Então, nós somos animais onívoros. Então, agora, vamos ver. Esses animais se alimentaram e com isso eles cresceram. Aí chegou o grande momento, que é a reprodução. Então, os animais, quando se tornam adultos, eles se reproduzem, fazem parte do ciclo da vida, que é a reprodução. E aí, há diferentes tipos de reprodução. Por exemplo, como que foi gerado esse bezerrinho? Ele foi gerado de uma forma muito diferente do que foi gerado essa tartaruguinha, tá? Então, nós classificamos os animais, além de ser quanto ao hábito de alimentação, nós classificamos os animais também como a forma que eles se reproduzem. Vamos lá. Olha só. Geralmente, os animais, eles se acasalam, né? Quer dizer, o que é isso? Eles se acasalam, há uma troca, né? Física mesmo, né? Que eles trocam células. Lembra da célula das plantas? Então, há também uma troca de células entre os animais, célula masculina e célula feminina. Esse momento da troca, essa fase da reprodução, é o que a gente chama de acasalamento. E alguns animais são gerados dentro de ovos, como a maioria das aves. São gerados dentro de ovos fora do corpo da mãe. Esses animais que são gerados dentro de ovos, né, que são colocados pela fêmea, são chamados de ovíparos. E outros animais, eles são gerados dentro do corpo da fêmea, como nós, como a vaca, o porco e muitos outros animais são gerados no corpo da fêmea. Esses animais que são gerados no corpo da fêmea, dentro do corpo da fêmea, envolto por uma bolsa, por um saco embrionário, o embrião ali cresce até o momento que ele está pronto para se alimentar fora do corpo da mãe. Esses animais são chamados de vivíparos. Gostou do nome? Achou diferente? Por quê? De onde surgiu vivíparos? Tá? Vivíparos é uma palavra de origem latim. E esse parus aqui, ele veio originado de uma palavra chamada parere, que significa parir. Ora, se ele é parir, quer dizer que houve o nascimento. É o momento em que ele nasceu. Independente se ele nasceu de um ovo ou se ele nasceu do corpo da fêmea. Parir, nascer. E vida, vivi é vida. Tá? Então, ele nasceu, a vida dele se iniciou ali, foi gerada no corpo da mãe. Vamos lá. Então,
Recordando, ovíparos, nasceu de ovo. Vivíparos, ele foi gerado dentro do corpo da fêmea. Vamos ver alguns exemplos? Olha lá, os pinguins contemplando o filhinho dele que está sendo gerado aqui dentro do ovo. Então, pinguins são ovíparos. Olha só, gente, os sapos, né, que são os anuros, o nome deles, sapos, pererecas, recebem nome de anuros. Então, olha só os ovos que são gerados fora do corpo da mãe. A cobra, esse aqui são ovos de cobra. E a nossa famosa galinha, que é gerado também nos ovos e nasce esse filhotinho maravilhoso e lindo aqui. Agora vamos lá nos vivíparos. Até coloquei rosa ali para associar, né, que nasce do corpo da mãe. Então, olha só, a porca se alimentando, né, seus filhotes. Ela é um mamífero. Veio aqui também o morcego, que é um mamífero. Olha aqui o filhotinho, a mãe protegendo o filhote. É muito linda a natureza, né? Também é um mamífero. Bom, então a gente já viu que nós temos duas formas. Nasce ou são gerados dentro de um ovo, fora do corpo da mãe, que são chamados de ovíparos, ou são gerados dentro do corpo da mãe, que são chamados de vivíparos. Vamos lá. Alguns animais, eles se transformam completamente após o nascimento. Assim, podem até, alguns são aquáticos, e aí na fase adulta ele já é terrestre, como os anuros, né, os sapos, e outros, eles são já terrestres, né, como as borboletas. Mas ocorre uma transformação desses animais ao longo da vida deles, como é o caso da borboleta, e que se chama, essa transformação se chama metamorfose. Então, vamos aqui, você já desde a educação infantil sabe que uma linda borboleta um dia foi uma linda lagarta. Né? Lá a gente aprende e a gente tem uma certa, né, imaginação de achar que a lagarta é feia se transformou numa linda borboleta. Gente, não, a lagarta é bonita como deve ser uma lagarta. Então, vamos lá. A borboleta, na fase quando adulta, ela coloca ovos em uma superfície, geralmente numa planta, ela coloca numa folha ou num galho, ela coloca, não é um só não, ela coloca muitos ovos, como tem aí no livro de vocês. Depois faz essa mesma análise e observação na imagem do livro de vocês. Ela coloca os ovos, tá? Então tá, desses ovos eclode, ou seja, nasce as lagartas, bonitinhas, pequenas. Essas lagartas jovens crescem, fazem troca, que é chamada de equidise, tá? Fazem aquela troca, porque o corpo do inseto, a pele dele é limitada, tem um crescimento limitado, não vai crescer. Então, quando o corpinho cresce e aquela pele, aquela cobertura externa se torna pequena, que não é uma pele, uma cobertura externa, ela faz uma troca. Então, vamos lá. A lagarta, quando ela já se alimenta muito, logo após o nascimento dela, ela se alimenta muito. Então, é o momento que ela vira praga, porque ela come a planta, e quando é uma planta que eu não quero que seja comida, para mim ela é uma praga, tá? Como uma planta, comer uma soja, um feijão, um arroz que está plantado, e aí ela é uma praga. Então, ela se alimenta muito, vorazmente, ela come muito rápido, se alimenta de folhas. E aí chega um momento que ela vai ficando mais quieta, procura um local
protegidinho ali uma folha, vai embaixo da folha ou de um galho. Ela produz uns fiozinhos de seda que faz com que ela fique aderida, tá? Penduradinha e se pendura de cabeça para baixo. A cabeça da lagarta tá aqui. E aí ela começa a produzir uma estrutura externa aqui para envolver isso tudo aqui, ó. Ela começa a produzir essa estrutura. No momento que ela produz e ela fica interna, ela fica lá dentro, é chamado de pupa. Essa é um outro estágio do desenvolvimento dela, que é chamado de pupa, tá? Bom, nesse momento de pupa, gente, ocorre um metabolismo. Quer dizer, o que é metabolismo? Gastos de energia muito grande, ocorre isso tudo para ela se transformar numa borboleta. Então, aqui dentro, no estágio de pupa, é que vai ocorrer essa transformação nesse estágio. Vamos lá. Aí a borboletinha lá abre, quando ela está pronta já, abre essa pupa e sai a borboleta jovem. Essa daqui é uma borboleta jovem. Essa borboleta, ela se desenvolve, tornando-se uma adulta. Então, essa adulta aí está pronta para o processo de reprodução. Aí tem que ocorrer o acasalamento e aí ela vai fertilizar os ovos e se reproduzir. Vamos lá agora na página 207, para fazer os exercícios. Então, aqui a gente tem alguns animais. Nós temos a borboleta, a tartaruga e tem um humano, uma mãe. E a pergunta é o seguinte: a borboleta, nessa ordem, a borboleta, a tartaruga e o ser humano são. E aí você vai classificar. A borboleta é o quê? Ela é ovíparo ou ela é vivíparo? A tartaruga é o quê? Ovípara ou vivíparo? E o humano, o ser humano, ele é vivíparo ou ovíparo? Classifique nesta ordem e assinale a alternativa correta. Olha só. No exercício 2, é o exercício para casa. Antes de fazer, é sobre os sapos, que também passa por um processo de transformação. Antes de fazer, eu quero que você acesse e veja esse vídeo, tá? Lá no YouTube, que você vai gostar de ver as transformações que ocorrem. Está bem interessante. Antes de fazer essa questão, dá um pause e acesse o vídeo. Fez a questão, todo bonitinho, resolveu tudo, você vai utilizar encarte, e aí terminou, nós vamos fazer um outro estudo. Vamos lá? Aí você vai para a página, continua no G3 e vai para a página 225. 225. Essa atividade que nós acabamos de pular vai ser o assunto da próxima aula de ciências, porque eu quero uma aula só com ele. E este assunto é muito pequeno. Como a gente precisa ganhar tempo, eu fiz essa mudança, tá? Olha só, esse mapa aqui, na verdade, a gente vai estudar a distribuição dos animais. Onde vivem os animais? Onde que eles vivem? A gente tem espécies que nós vamos estudar na próxima aula, muito diferentes quanto ao hábito, muito diferentes. Então, com base nessas características, com base no local de origem, essas espécies foram parar em locais diferentes. Alguns estão presentes em todo o continente.
em todos os continentes, com exceção a Antártica. Mas estão presentes em todos os continentes. Esse vai receber um nominho. Outros estão presentes em áreas restritas, que também recebem um outro nome. Vamos lá descobrir que nome é esse? Vamos lá. Os animais que podem ser encontrados em todos os continentes da Terra, com exceção da Antártida, tá? Lá é muito diferente e alguns não estão presentes nesse local. Então, vamos lá. Esses animais que estão presentes, distribuídos em todos os continentes, são chamados de cosmopolitas, em todos os continentes, espalhados por todo lado. Os animais, o exemplo desses animais, o rato e a barata. Agora, olha que interessante. Lembra quando a gente estudou sobre a barata? Que a gente foi avaliar sobre a importância dela. Uma das importâncias dela seria servir de alimento para outros animais. Que animais? Rato. Um deles era o rato. Então, onde tem barata, tem o rato, porque pode ser atraído o rato, porque ele se alimenta de barata. Então, rato e barata, a barata é presa e alimento do rato. Então, eles são animais cosmopolitas, que estão todos os continentes. E tem as espécies endêmicas. As espécies endêmicas, elas estão em áreas restritas. Gente, a gente está falando muito em epidemia, né? Pandemia. Então, o que acontece? Qual a diferença? Existe ainda a endemia relativa à doença, só para ajudar vocês a fixarem. A pandemia, ela ocorre no mundo inteiro. A epidemia, ela ocorre em uma área muito grande, mas em grande número, parcela da população. Aí é chamada de epidemia. A endemia é uma doença restrita a uma única área. Então, quando começou a Covid lá na Índia, que estava restrita na Índia, enquanto ela estava só lá, ela foi uma endemia. Aconteceu muitos doentes, mas estava numa área restrita. Agora, se espalhou, nós temos uma pandemia. Essas espécies endêmicas, essa palavra tem o mesmo sentido. Quando o animal está restrito a uma única área, é uma espécie endêmica. Um exemplo, o nosso famoso boto-rosa, que é da Amazônia. Ah, mas tem outro lugar? Pode, desde que pegou e levou para outro lugar, como é o leão. Nós temos leão aqui no Brasil, mas nós temos em zoológico no Brasil, mas trouxeram o leão para cá. Agora, se ele está de forma natural, aí é classificado, a gente tem que olhar a origem dele, a forma natural em que ele habita. Então, baseado nessa forma natural, o boto-rosa, ele é da Amazônia. Então, ele é uma espécie endêmica. Olha só, esse mapa que tem no livro de vocês. Vamos analisar? Vamos procurar o tigre. Onde que a gente encontra o tigre aqui nesse mapa? Tem lá na América do Sul? Não. Tem lá na América do Norte? Não. Tem aqui na África? Não. Ó, o que me chama a atenção aqui na África: a girafa, o elefante, o hipopótamo, o rinoceronte, hipopótamo, a zebra, o leão. Onde que eu vou encontrar ele? Aqui no continente asiático.
então ele está aqui nessa área. Então ele é um animal endêmico. E assim a gente pode analisar todos esses animais, né? A zebrinha, ela tá aqui na África. A origem, o local natural dela, de origem dela, é aqui na África. Ele é um animal endêmico. E por aí nós vamos. Gente, vamos lá, né? Porque senão vou ter que dividir o vídeo. Vamos lá, sobre os leões. Tem que dividir.